E vou dizer mais, eu atribuo a vitória do Lula não a carta aos brasileiros. Eu acho isso uma leitura elitista. Ele é resultado, essa vitória é resultado desse acúmulo de forças, dessa história que eu acabo de escrever para vocês. Acúmulo de forças dessa história. Quer dizer, a coisa foi amadurecendo a ponto de num país tão elitista, tão desigual, se conseguir eleger um metalúrgico sem nenhum diploma de curso superior, né, presidente da República. Hoje, o que a gente vê? O PT, quando ele nasce, o movimento sindical tem uma abertura para o pastoral, razão pela qual eu fui aceito na esfera do sindical, mas não para a esquerda tradicional. A esquerda tradicional, muitos haviam hibernado nas comunidades eclesiais de base. Esqueci de chamar a atenção para esse fato. Porque quem era de classe média para cima teve condições de ir para fora, para o exterior, se exilar. Mas quem era do povão não tinha jeito, que é a história do Chico Mendes. Como é que o Chico Mendes foi politizado? Muitos de vocês conhecem. Porque ele se exilou num lugar onde tinha um cara do partidão também exilado que ficava escutando a Rádio Havana, a Rádio Moscou, a Rádio Pequim, e foi fazendo a cabeça do Chico Mendes. Né? Isso aconteceu muito no Brasil. Gente da base, não tinha como sair do país. E foi hibernando por aí. E muitos hibernaram nas sedes, nas comunidades de base. Até porque quando o sujeito é povão, ele pode ter até assinado a ficha. Quantas vezes eu vi os velhos comunistas brasileiros, como Diógenes de Arruda Câmara, fazerem essa autocrítica na prisão, que burrice a nossa, né? Exigindo que o sujeito entrar no partido, escrever na ficha que ele era ateu, num país como o Brasil. Né? Quantos militantes não perdemos? Aí eu dizia, não, um detalhe, o Diógenes, não é que o perderam, quantos não blefaram, porque o sujeito não queria entrar, mas ele continuava crente, e abria a reunião lá em nome de Deus. Olha, falou, mas ele Deus já caiu uma coisa do céu. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão do Comitê Central, né? Então, as sedes tiveram esse papel. Mas havia um preconceito muito forte aos militantes da esquerda que não vinham revestidos de caráter pastoral. Por quê? Porque, para vocês terem uma ideia, eu chego no ABC, o Dom Cláudio, que era o bispo, me encarrega de ser responsável pela pastoral operária e me avisa: não temos uma pastoral operária organizada em São Bernardo, tinha uma muito forte em Santo André, mas não temos em São Bernardo e Diadema. Eu chego em São Bernardo, tinha uma pastoral operária organizada. Falei, mas como? E que transitava à vontade no sindicato. E começo a conhecer as figuras. Os caras não sabiam rezar nem Ave Maria, quanto mais o Pai Nosso. Eram todos militantes do MR8 que encontraram nessa simulação a forma de serem aceitos dentro do sindicato. Bem, detonei todos. Né? Não tem nada a ver, sumiram. Porque aí o pessoal do sindicato, né, quando bebiam lá umas cachaças, ficava bravo mesmo. Sumiram, desapareceram. E aí começou-se a se reorganizar. Mas aos poucos as resistências dos sindicalistas vão caindo, até porque eles percebem que estão fazendo um projeto histórico que exige mais elaboração teórica, e isso dá origem à proposta socialista do PT. Por quê? Porque nós tínhamos uma visão muito leninista do assalto ao Palácio do Inverno.
né? Você consegue criar uma sociedade nova, no caso a socialista, se primeiro você derrubar o velho Estado burguês. A revolução é mudar o caráter e a natureza do Estado. Quantas vezes a gente disse isso por cima, né? Quantas vezes a gente disse isso? Então não passava pela cabeça da gente que você poderia ter uma evolução no processo político que levasse a enfrentar as contradições e, através disso, conquistar mais espaços, né? Ou seja, ser menos leninista, mais Rosa Luxemburgo e Gramsci, né? Mas foi a prática que foi levando esse processo. Visto de hoje, para a gente começar o diálogo, são quase 9 horas, eu diria o seguinte: o Brasil conseguiu um fenômeno raríssimo, não só aqui, como na América Latina. A América Latina é o único continente hoje do mundo onde há esperança. Onde há esperança. Onde as pessoas, por exemplo, na Europa, né, olham para cá e ficam com inveja da gente. Por quê? Porque nós obedecemos a 3 ciclos nos últimos 50 anos, 3 ciclos políticos. O primeiro de ditaduras, o segundo de governos messiânicos neoliberais, Collor no Brasil, Fujimori no Peru, Menem na Argentina, Caldeira na Venezuela, Garcia Meza na Bolívia, que também fracassaram, como a ditadura fracassou, e foram rechaçados pelo povo, como a ditadura foi, como esse projeto aí do Consenso de Washington foi. E hoje, bem ou mal, com as contradições que a gente aponta, eu escrevi aí o Mosca Azul apontando 1000 contradições, mas não importa. Importa o seguinte: são governos democráticos populares, e que no seu atacado, a gente pode questionar o varejo, as concessões aqui, ali, as alianças, mas no seu atacado são governos que estão promovendo uma outra política, e uma política voltada para os direitos das maiorias, dos mais pobres, mecanismo de distribuição de renda, né, de quebra da hegemonia das burguesias tradicionais, das aristocracias rurais, enfim. Isso vai proliferando a América Latina fora. A minha esperança é que nas próximas eleições seja a vez do Chile, e quem sabe depois da Colômbia, né? Um pouco precisa mexer também ali em Honduras, Guatemala, enfim, mas você tem algumas coisas surpreendentes. Hoje a América Latina, ela tem no seu conjunto de governantes uma visão crítica da política dos Estados Unidos. E todos os governos da América Latina são contra o bloqueio americano a Cuba e apoiam a reintegração de Cuba aos organismos internacionais ou ibero-americanos ou latino-americanos. Isso é muito importante, isso é um avanço. Então eu creio que nós estamos diante de um processo que é muito positivo, mas não significa que vai durar para sempre ou vai evoluir sempre. Aí eu termino colocando as minhas inquietações. Para mim, a principal tarefa hoje, já que temos esperança, é organizar a esperança. Ou seja, como dar organicidade a esse movimento social que está sendo beneficiado pelas políticas públicas. Como, né, transformar isso? Como evitar o atrelamento dos movimentos sociais e sindicais ao governo? Na minha opinião, a CUT já não representa tantos trabalhadores junto ao governo, muitas vezes representa mais o governo aos trabalhadores. A UNE, então, mesma coisa. Né? Como corrigir esse equívoco? Depois, como elaborar um projeto Brasil? Ou como resgatar um projeto Brasil para que o processo não seja atropelado
por uma briga de poder pelo poder. Ou seja, que a perspectiva histórica ceda à ambição eleitoral. Então, acho que são questões que a gente tem que trabalhar, né? Questões que eu acho que os cientistas aí como André Singer e outros, né, que têm competência, precisam trabalhar essas questões mais profundamente, porque nós corremos o risco de, guardadas todas as proporções e bem e mal comparando, estar vivendo aqui uma espécie de neogetulismo, neoperonismo, e que depois isso tudo abra condições de uma volta dessa direitona elitista, autocrática, colonialista que tradicionalmente governou o Brasil. Se nós não tivermos claro qual é o projeto Brasil e quais são as condições para levá-lo adiante. E, a meu ver, a principal condição é aquilo que o Lula falava e que hoje a gente pode ampliar, né? O PT nasceu para organizar a classe trabalhadora. E eu diria, o governo existe, ou deveria existir, para organizar o povo brasileiro, né? Acho que esse é o grande desafio que se coloca. Vamos então dialogar um pouco.